traição, ela é uma forma de eu te enganar, de eu passar você para trás. Eu te traí, fiz um acordo com você, um pacto com você, uma aliança com você, mas eu não respeito essa aliança, eu não dignifico, né, o que nós tratamos. Então a traição, ela é em vários âmbitos, a gente vai falar em vários, não só nas questões relacionais. Então a traição é eu ter feito um acordo com você e eu mentir sobre ele, eu desfazê-lo, sem a tua consciência, sem a tua ciência. Então é de uma parte. Trair é fazer um acordo mútuo, um contrato mútuo e uma só parte dissolvê-lo. Eu entendo que a traição é uma forma de abuso. O relacionamento abusivo, ele tem muito de traição, porque ele tem muito de um conteúdo que é um conteúdo de caráter rebelde, de um caráter egoísta, de um caráter narcísico. Todo narcisista, todo sujeito com um ego muito forte é alguém que ultrapassa a vontade do outro, a presença do outro, o direito do outro. Essa é uma das maiores traições, não necessariamente no campo sexual, mas a transgressão, transgredir algo que eu estabeleci com você é uma traição. A gente trai o par não só na cama sexualmente, isso é um dos resultados mais contundentes do que a gente chama de traição, e muitas vezes, das 100 perguntas que eu recebi, muitas delas eram deste teor, mas eu quero enfatizar a questão do caráter, a questão de que existem pessoas que traem nos mínimos detalhes. Ele concorda com você na presença e quando ele vira as costas ele já faz um outro jogo. Então isso é muito perverso. Eu tô recebendo aqui algumas de vocês querendo depois falar comigo, isso é bacana, eu quero falar com vocês, eu vou abrir aqui pra gente, eu vou autorizar aqui pra gente conversar, tá bom? Então olha, essa primeira questão sobre a traição é a traição de desfazer o acordo, de eu achar que o meu direito é maior do que o seu, que a minha vontade é maior do que a sua, que a minha prepondera sobre a sua. Então é um ato egoísta, um ato narcísico, um ato de levante, é onde eu tenho uma noção da realidade distorcida, uma noção, eu diria até infantil, de que na totalidade da realidade quem manda sou eu. E eu desconsidero a tua vontade, os teus direitos, eu desconsidero a tua posição no acordo comigo. Toda traição é um desmanche de um acordo, de um contrato. Eu traio mãe e traio pai, eu traio amigos, eu traio dentro do meu trabalho. Muitas vezes eu traio por coisas pequenas, porque isso toca o meu caráter. Pessoas com prontidão, com maturidade, são pessoas que conseguem ter rigidez, controle. A prontidão, ela dá conta de sermos para além dos nossos desejos. Quer dizer, o teu instinto, é a tua emoção que te coordena a todo tempo. Por que o teu raciocínio, por que a tua consciência, por que essa torre de controle não funciona? Quando você está impulsionado a fazer algo que vai de desacordo, que vai quebrar o acordo, que vai romper com a aliança que você tinha com o outro, seja em qualquer nível. Então eu quero começar daí. Um relacionamento abusivo é um relacionamento onde tem traição. É um relacionamento onde eu ultrapasso a vontade do outro. Abuso, abuso. Eu uso de você, eu usurpo de você, eu faço um uso indevido de você, como, olha a palavrinha abuso. É como se você fosse um objeto que eu vou utilizar. Você não tem vontades, você não tem sentimentos, você não tem nada. Eu aniquilo você como sujeito, eu aniquilo você como um ser desejante, como um ser que nutre sentimentos por mim e nutre uma expectativa a respeito de mim, seja em que esfera for. Abuso. Eu uso você para me satisfazer. Eu uso você para me realizar. Eu uso você em meu bel prazer.
Essa é uma das relações mais perversas. Quando eu traio a tua confiança, eu digo algo aqui. As narrativas são fortes, as narrativas são potentes, o discurso é enfático, é bonito, é sedutor. Mas quando eu viro as costas, eu trabalho com um eixo que é um eixo da hipócrisia. Eu me torno um hipócrita. Porque eu falo algo pra você, eu construo a ilusão de algo com você e quando eu viro as costas, eu faço o contrário. Esse é um relacionamento difícil. É disso que a Mariana tá falando lá no texto dela que eu convido vocês a lerem o post que ela fez sobre a traição num relacionamento que era caracterizado por abusar do outro, por usurpar a consciência, a vontade e a aliança que o outro tem com você. Então esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que vocês trouxeram, que eu quero discutir, é a questão que envolve a ideia do machismo na traição. E eu diria o machismo na infidelidade, na falta de exclusividade, no adultério. A noção monogâmica, ela é revestida de algumas ilusões também. Mas é certo que quando o homem e uma mulher se casam, existe conteúdos que são conteúdos culturais muito fortemente dados. E no machismo extremo e estrito, existe um autoritarismo, uma relevância do gênero macho, onde pensa-se, onde tem uma crença antiga dada de que se ele trai a mulher dele, ele tem a mulher na mão. Se ele trai a mulher dele, ele já está pressupondo uma vantagem nesse relacionamento. É como se ela fizesse alguma coisa contra mim, eu já tenho um passo à frente dela. Essa relação é uma relação que já começa destruída. É uma relação onde a traição, ela já carrega o peso, que é o peso do desfavorecimento do outro. Então, basicamente, os homens, algumas vezes, não sempre, têm a noção. Então, basicamente, os homens pensam de que, mesmo casados, eles podem ter um relacionamento e atitudes de solteiro. Você pode dizer, nossa, Gina, você não tá exagerando? Então, eu quero dar um exemplo. No WhatsApp, por exemplo, nos grupos de WhatsApp, né? Vamos pensar nas mensagens que os homens recebem durante o dia e as mulheres? Então, eu recebo dos grupos, bom dia, uma oração, uma receita, algo voltado para a escola das crianças, para nutrição, para psicologia positiva, comunicação não violenta e etc. Quais são os conteúdos envolvidos, né, nessa questão para os homens? O WhatsApp, os grupos de WhatsApp dos homens, via de regra, lógico, tem coisas de trabalho, de família, mas via de regra, eles são nutridos por questões eróticas. Então os homens recebem todo dia, né, ao longo do dia, estímulos eróticos, estímulos de pornografia, estímulos que excitam sexualmente a mente do homem, o corpo do homem. E isso muitas vezes leva os homens a terem atitudes que se desenrolam de maneira que podem evocar uma ou outra atitude que é uma atitude de traição. De que parece que é legítimo que eu te traia, porque na cultura machista, viver como solteiro é meio que legítimo. Eu queria que você refletisse sobre isso. Eu sei que vocês estão escrevendo várias questões aqui. A gente vai tratar essa questão, né, da volta, né, do outro, de quando a gente utiliza a traição como vingança e etc, né? Mas eu não sei se vocês concordam com o que eu tô colocando, mas a traição, ela é das duas partes, da mulher e do homem, em vários aspectos, não só sexual. Mas nesse quesito sexual, existe sim um comportamento preponderante que é de autoestimulação no universo masculino.
e de baixa estimulação. Ah, então só porque as mulheres não têm tanta estimulação no WhatsApp ou outras redes, elas não traem? Existem muitas razões pelas quais eu traio. Muitas razões. Mas o machismo é uma das razões que a gente vai destacar, porque muitos homens de criados em famílias tradicionais, né, em famílias principalmente do interior, porque as grandes metrópoles, apesar de ter isso, a gente tem um pensamento um pouco mais equilibrado a respeito da diversidade de gênero e da diversidade a respeito dos direitos na família. Né? E antigamente, isso é algo dado, a traição do homem para com a mulher era meio que colocado num lugar onde eu sustento essa mulher, né? Eu sou mantenedor dessa mulher, é como se eu fosse dono dessa mulher. Então, primeiro que o desejo dela é meu e segundo que eu posso fazer o que eu quiser com o meu próprio desejo. Né? Então, isso existe, a gente não pode falar que é um comportamento só de homens que têm muito dinheiro, muito poder, porque em classes baixas isso também é muito representativo, né, dos homens terem essa cultura. Por isso que existe hoje, eu tô lendo o que vocês estão colocando, e é exatamente isso, né, um comportamento que é um comportamento onde também hoje muitas mulheres, por causa da emancipação feminina, tentam replicar e absorvem esse comportamento, que é um comportamento antigamente tido como comportamento do macho. Por isso eu coloquei que essa foi uma das questões que eu queria tratar, porque quando a gente fala do declínio do macho alfa, a gente tem implicações também que são implicações desse nível que é do questionamento até da virilidade hoje do homem, né? Antigamente, então, a gente tinha essa noção de que era meio que legítimo do homem tratar dessas questões porque ele estava imbuído nesse lugar que era do macho alfa e do macho que comanda tudo, então era como se o desejo dele fosse maior, né, e preponderante ao desejo da mulher, a questão da mulher. E tem também uma certa justificativa que é a respeito do trato com a testosterona. Então, assim, o homem tem muita testosterona e muito desejo sexual. Então, até que ponto, né, os homens também podem fazer sacrifícios e segurar a sexualidade, localizar a sexualidade para parceira, né? Porque o que acontece é que muitas vezes a gente tem climas diferentes e vontades diferentes e frequências diferentes, e isso impacta sim o resultado final, que é de uma possível traição. Então hoje a gente está falando sobre os motivos pelos quais eu traio, e uma questão que é bem relevante da gente pensar é até que ponto esse machismo ele é hoje ele corresponde hoje à parte das traições masculinas, e também pensar que homem trai e mulher também. E muitas vezes essas mulheres, elas não têm, né, vamos dizer, no campo biológico, hormonal, toda essa testosterona, mas as mulheres estão libidinosas, né, e estão com a libido aumentada por vários outros critérios, né, autoestima, a questão do físico, meninas que malham muito, a questão do corpo, a autoestima mesmo, não necessariamente de beleza, mas assim, de se achar poderosa, quer dizer, eu terminei um curso, eu fiz tal coisa, então tudo isso vai virilizando o sujeito e vai deixando ele a ponto de muitas vezes ele questionar, né, se ele deve ter toda essa força sexual, essa energia sexual, essa libido direcionada para um par só. Então, para concluir essa questão, que a gente tem muito são homens que eles querem viver como solteiros em relacionamentos que são relacionamentos que deveriam ter exclusividade, e isso choca, e isso destrói parte da admiração, né, do vínculo que eu fazia com você, da participação, vamos dizer, que eu tinha com você em termos de acreditar que eu poderia ter algo exclusivo com você. Essa, gente, é a raiz de muitos conflitos e de divórcios.
Então, eu vou falar disso num outro momento. Eu quero já passar para um terceiro motivo pelo qual as pessoas traem, mas essa é uma questão que aparece bastante e eu vou fazer uma live só sobre traição conjugal. Então, junto com a questão sexual, quer dizer, o que é mito, o que é verdade, o que os homens podem fazer em termos de sacrificar um pouco as questões sexuais ou guardar um pouco e direcionar essa energia para o par, e mulheres idem. Tá bom? Então vamos lá. Tem uma questão que uma seguidora colocou que eu achei bem interessante. Ela escreveu uma pergunta assim: Gina, parece, ela narra que ela tem muita dificuldade de manter um relacionamento exclusivo porque ela geralmente trai na relação. E ela tá dizendo, parece que eu tenho o dedo podre. Toda vez eu escolho o par errado. E aí eu começo a broxar com esse par, eu começo a ficar desinteressada do par, eu começo a ficar sem admiração para com o par. E admiração, do ponto de vista da sexualidade da mulher, isso é bem interessante, porque mulheres que não admiram o par, ou que o par, né, já errou muito, já pisou muito na bola, quer dizer, já sujou muito a relação, já jogou muito lixo sobre a parceira, isso traz uma sensação, às vezes, de que tá, tipo, nossa, eu nunca sou suficiente, então pra que eu tô com esse par? Por que eu vou me envolver muitas vezes em sacrifícios, em me privar, em privações, se o par não merece, né? Então essa é uma questão importante. Mas o que ela narra eu pareço que toda vez eu traio porque eu tô numa eterna busca. Busca de quê? Então vamos lá. Será que eu tenho o dedo podre e escolho sempre errado? E por isso eu traio, porque eu fico buscando o par certo, apesar de ter escolhido eleito um naquele momento, mas ele não é suficiente pra mim. Eu queria que você pensasse na tua autoestima. Por que você elege par pra você que não tá à tua altura? Por carência? Porque a mãe disse que isso é pra homens e pra mulheres. Ai, fulano é uma princesa. E aí você fica com ela. Por causa de situação financeira. Porque você espera que alguém seja o Messias da sua vida. Porque você atribui isso a uma questão que é religiosa. Eu escolho meu par dentro da igreja. E aí isso acontece bastante. Mas eu não tenho atração suficiente por ele. Ah, porque ele era muito meu amigo. Eu não tinha ninguém pra ficar. E de repente a gente começou a sair. Mas o amor nunca cresceu. Nunca brotou dentro da gente. Eu acabei me casando com ele, porque você engravidou e se juntou com o par, né? Porque o cara ficou com dó da mulher, tipo, falar que ele não quer mais ela, e aí acabou que culminou no relacionamento já de anos. Então, assim, independente da situação que você está com essa pessoa, né? Qual a razão? Porque a razão pela qual nós nos unimos ao outro, e isso para manter uma relação duradoura, uma relação onde subsista, né, as questões de afeto, de vínculo, uma das principais é a atração sexual. Então, quando essa menina me escreveu, né, será que eu tenho o dedo podre? Será que toda hora eu fico apontando para quem não serve e isso me estimula a atrair? Porque eu fico o tempo inteiro com o par, traindo esse par para procurar o par ideal. Então a ideia é de que você aponte esse dedo pra você, quer dizer, o que é que você quer e trate primeiro você. O outro tá te servindo pra quê? Né? Pra tapar buraco, é conversa de irmãozinho, é o quê? Porque o par real é um par que, independente de questões exteriores, né, ou secundárias, a razão principal pela qual você junta com o par tem como base, sim, a atração sexual. Porque é ela, a longo prazo, que vai evitar que você traia. Que o teu olho comece a brilhar por outro. Que você comece a admirar outra mulher ou outro homem. Porque homens mais poderosos vão ter sempre, mas eu escolho sempre o meu. Mulheres mais bonitas, para sempre, mas eu escolho sempre a minha. Então, qual é o nível de comprometimento que você tem com o teu par? Qual é o nível de afeto, de vínculo que você tem com o teu par? Há algum tempo atrás eu escrevi uma das colunas que foi muito lida e muito discutida, que chama O Poder do Eu Não Te Amo Mais.
Quando eu não te amo e me mantenho com você, o preço disso, dessa amargura, dessa solidão, dessa doença, quer dizer, desse abismo que se abre no relacionamento. Com isso eu não quero dizer que um relacionamento tem que ter como base só a atração sexual, mas a filiação de alma, a aproximação para um com o outro, ela de fato está pautada e deve ser respeitada nesse quesito. Porque o casamento se dá aí, na proximidade com o outro, no abraçar da alma do outro e muito pela fusão do vínculo sexual. Então, quando eu tenho um casamento muito forte neste aspecto, não é de muita frequência ou de estripulias, de performance, não. É de vínculo aderente, de muita aderência, de muito aquecimento com o outro. Então, essa é uma das razões pelas quais eu devo investir quando eu pensar em ficar com alguém. O quanto que eu me aproximo, o quanto é que essa pessoa me atrai, o quanto que ela tem força para me puxar, para que eu fique perto dela. Então essa é uma questão importante. Vamos seguir um pouquinho mais. Colocaram também aqui, vocês já escreveram isso agora, mas eu quero colocar aqui. Teve um seguidor que escreveu assim: Gina, eu separei aqui, eu tô lendo pra vocês. A atração, a traição, ela muitas vezes é feita por vingança. Chumbo trocado não dói. Então, traição por vingança. Eu diria de forma bem clara que nem é por vingança sexual, né? Porque assim, você imagina se todo mundo que for chifrado, né, traído, tiver que trair. Quer dizer, isso é um desgaste. Já existe um desgaste, um sofrimento enorme de eu saber que eu fui traído, né? Então imagina eu ter que trair. Então tem vários aspectos nisso, né? O primeiro é de pau a pau. Então, ok, tô ali. O segundo é de que muitas vezes o par, ele traz meio que avisos, né? Tipo, eu não vou ficar numa situação como essa. Então, não são ameaças, mas são tipo assim, recado mandado, né? Tipo, se você quiser ser chifrado, você me chifra. Se você quer ser traído, você me trai. Porque não vai ter escapatória, não vai ter perdão. Esse também é um discurso difícil, que é um discurso que traz muita mágoa, que ele vem revestido de um lugar com um lugar que pode começar a criar raiva no parceiro. Então, esse tipo de fala, de narrativa, também tem que ter cautela, né? Então, só, vamos dizer, em situações extremas, né? Principalmente de quando um ou outro se sente muito numa posição que é uma posição de inferioridade na relação. Então existe a tendência de você optar por uma fala assim para você sair deste lugar, principalmente quando há desconfiança, quando há insegurança, ou quando há de fato a natureza de um dos sujeitos que diz: esse vai ser o ponto de ligação entre o meu relacionamento com você, entre a minha relação com você, né? Essa é uma questão difícil. Quando esse menino perguntou isso, ele colocou assim, né? Doeu em mim, eu vou fazer doer também em você. E aí ele narra, né, que ele já viveu um relacionamento onde ele deu o troco, muitas vezes sem querer. Isso da parte da mulher acontece bastante, né? O homem muitas vezes trai e ele tem como desculpa, né, dizer, mas eu tenho muito desejo sexual e foi um deslize, foi uma fraqueza, eu tive que ir lá fazer e pronto, acabou, né? E a mulher, na contrapartida, fica pensando: por que você não fez comigo, né? Por que você não vem transar comigo, né? E isso aponta às vezes para disfunções sexuais entre o casal, né? Casais que têm baixa frequência, que provoca uma certa demanda, né, de energia, né, para ser descarregada por um dos pares e etc. Né? Então a gente tem claro que eu vou me trair por vingança. E eu quero deixar claro aqui que nem sempre é vingança sexual, ele me traiu, eu vou trair. Não, ele me menospreza, ele me trata mal. Eu escutei numa situação de alguém que estava narrando dizendo: toda vez que eu saio, meu marido me trata mal. E eu utilizo da traição sexual. Eu vou lá e traio ele
para dar o troco. Quer dizer, mas será que esse menino sabe que você estava traindo ele dando troco? Às vezes nem sabe. Então, que tipo de vingança é essa? Só sua? É satisfação do ego? Porque a vingança é quando o outro sabe que tá levando, né, o preço da dor. Então, até que ponto isso é real? Até que ponto isso é coisa do ego, né? Então, a ideia é de vocês reforçarem a questão da intimidade com o par, de cuidar, né, ter zelo na atividade sexual com o par, para evitar, olha só, isso também não então eu tenho que ficar mantendo relação mesmo sem querer e tal. Não, essa é uma questão que ela não entra nesse quesito nesse momento, mas homens e mulheres que têm satisfação sexual em casa, eles ficam numa situação que muitas vezes isso gera a vontade de ter relação sexual com outras pessoas. Não necessariamente eu quero sair, me divorciar de você e largar você, mas a ideia de que como é que fica esse relacionamento depois? Como é que fica esse relacionamento depois que você opera uma dessas questões como por vingança, como por capricho, né? Então, a gente pensar que será que eu tenho capacidade de perdoar o outro depois disso? Será que eu tenho capacidade de seguir com o outro em alegria? Eu escutei também, no momento, uma pessoa que eu gosto muito, respeito muito, ela dizendo o seguinte: ela tem mais de 30 anos de casada, e ela disse assim, eu tinha poucos meses de casada, eu vi o meu marido na rua, de mãos dadas com uma outra mulher. E eu fiquei escondida, vendo o que ele ia fazer. E com mais de 30 anos já de casada, eu me lembro dessa cena como se fosse hoje. E a partir daquele momento, a luz dos meus olhos se apagaram. Eu nunca me divorciei dele, eu nunca deixei ele, mas eu não tive nunca vontade de prosperar com ele, de fazer planos com ele, de seguir uma vida produtiva com ele. Nós estamos juntos. Mas desde então, os meus olhos estão apagados. Quantas vezes os filhos, né, têm que conviver com um dos pares? Não são só as mulheres com os olhos apagados e tristes, mas muitos homens também que sofrem traição e que convivem numa relação com essa dor, com esse peso, com essa memória. Porque quem passa por uma traição, a não ser que de fato não amasse o par, porque muitas vezes quando eu não amo o par e sofro uma traição, é como se fosse até um alívio do ponto de vista sexual, porque tipo, eu não tenho nem dever, eu não tenho nenhuma dívida para com o par, né? Porque tipo, daqui não vai sair nada. Então são situações, eu tô lendo vocês, né, o que vocês estão colocando, e realmente são situações extremamente dramáticas. Então a traição, ela sempre parte de um pressuposto onde eu vou enganar você, onde eu vou passar você para trás, né? Onde eu vou deixar de ter aquela crença, né, na confiança, na satisfação, na alegria, no investimento com você. Então essas são questões difíceis, muito difíceis. Eu vi que várias pessoas aqui me mandaram a permissão para abrir e eu já vou abrir vocês. Deixa eu falar sobre mais duas questões que foram colocadas hoje e eu já abro, tá bom? Então vamos lá. Traição entre amigos, entre irmãos, por ganância. Basicamente por dinheiro. A gente tem bastante dificuldade, né, de entender como que a gente participa de coisas tão íntimas com o marido e com uma mulher, e com a esposa nem se fala, né? Então, sobreviver a uma traição. Mas com amigos, quer dizer, porque com marido e mulher, a gente ainda tem elementos que são elementos sexuais, que podem impulsionar você agir, né, ter um comportamento que rompa com o vínculo, que é o vínculo da exclusividade, da monogamia, do acordo que a gente fez, etc. Né? Eu vi que alguém escreveu sobre casais abertos, né? Como se relacionar sem tanta exclusividade. Hoje realmente a gente tem essa opção, né? Até que ponto isso é uma opção, até que ponto é um mecanismo de defesa da gente entrar num relacionamento que talvez a gente não tenha tanta conexão com o outro e se permitir tantas outras formas de viver que seja encostado, né, na aderência e no investimento para com terceiros. Então essa também
também é uma questão para se pensar. Eu sei que vocês estão sugerindo aí várias questões a respeito disso, mas é interessante depois da gente trabalhar. Se vocês quiserem, a gente sugere aqui, vocês já estão sugerindo e a gente faz aqui uma live sobre isso. Mas a decepção com os amigos, ela é realmente extremamente grave, né? Porque você não tem um vínculo que é um vínculo familiar, por exemplo, né? Um vínculo de sangue. Você não tem um vínculo que é um vínculo amoroso no estrito, né, da palavra, que envolve questões físicas. Então a amizade, ela tá realmente, é uma das relações de maior confiança, porque você tem pouco com o outro, mas às vezes você tem muito mais convivência com o outro, muito mais troca, e quando este outro quebra este lugar, né, realmente é uma das questões que é como se fosse impossível de se refazer. Porque o que eu tinha com você era a amizade, nada mais é do que uma relação de afinidade e confiança. Porque quando a gente fala de casais, a gente fala de filhos, a gente tem vínculos de filhos, de patrimônio, de projetos, de um monte de coisas juntos. Mas quando a gente quebra essa questão da confiança na amizade, é muito duro. E sempre por coração duro, por coração de pedra, por coração egoísta, por narcisismo, pela vontade de eu ser maior do que você, por uma inveja instalada. A inveja é querer ter, né, o que você tem, né, é querer usufruir do lugar onde você usufrui, é poder estar onde você está. Então é como se eu tivesse uma vontade de ficar e ser você. Então, alguns momentos a gente camufla, né, uma pseudo-amizade para a gente se aproximar deste ideário que é você e depois eu simplesmente roubar você deste lugar. Então, tem traições entre amigos, né, que roubam esposa do outro, mulher do colega. Existe também essa influência que se dá para tirar o teu posto no teu trabalho, né? Então, eu me finjo de amigo, finjo, né, uma relação com você que é uma relação de confiança e eu vou minando, eu vou tirando de você e vou me tornando você. Então as traições, né, que envolvem dinheiro, então aí realmente, e às vezes quando envolve pouco dinheiro, aí que se torna realmente inexplicável, né, inaceitável. Né? Porque no montante de dinheiro a gente vai dizer que a ganância aí subiu e que a pessoa às vezes tinha necessidades mil e etc. Mas em outros casos bem pelo contrário, quer dizer, é muito fácil, né, você romper e você não dignificar um amigo. Então por isso também a gente tem um excesso de violência e um excesso de hipocrisia, né? Eu falei mal de você agora nesse instante, na hora que você chega eu grito: amiga maravilhosa, como você tá, incrível, linda e etc. Então, existe uma máxima na psicologia que é cuidado com pessoas muito efusivas, né? Então, quando você tem do lado de lá alguém que te elogia demais, né? Que é incapaz, às vezes, de te dar uma crítica verdadeira, que é pontuar, menos, né? Vamos mais devagar nesse aspecto, em outro, porque a dificuldade de colocar o pé na realidade é que faz muitas vezes com que a gente entre e queira o lugar do outro. Eu vou então... Sim, dessas questões que vocês me colocaram, eu escolhi tratar essas. Depois, se vocês quiserem, a gente repete esse tema. Então, nesse momento, eu vou abrir aqui. Gui, você me ajuda? Eu vou abrir aqui e eu vou escolher... Deixa eu ver quem que tá aqui dentro, quais são as questões, e aí eu vou abrir pra gente escolher, tá bom? Então vamos lá. A Márcia tá aí? Márcia! Espera só um pouquinho. Eu vou abrir a Márcia para ela participar com a gente aqui. Deixa ela atender. Ei, querida! Oi, Tudo bom? E aí, como é que você tá, Gina? Tudo bem, e você? Você tá falando de Tudo onde, ótimo. Márcia? Oi? Você fala de que cidade? Eu tô em Vitória. Ah, que bom, aqui, estamos pertinho. Qual que é a tua questão, Isso. Márcia, com relação à traição? Então, a minha questão é a seguinte: por que que às vezes a gente assim se empenha tanto,
É assim, é super, não deixa nada ficar em branco. Uhum. Vamos lá, o que que ela tá dizendo? Quer dizer, como que se justifica uma traição se, tipo, não existe falha, né? Pelo menos na visão do sujeito que está sendo traído. É mais ou menos isso, né? Deu uma travada. Que tem uma história juntos e de repente Uhum. acontece. Sim. Então, a gente levantou aqui várias razões pelas quais eu posso ser traído, né? Às vezes existe uma canseira na relação, existe uma monotonia instalada na rotina do casal, né? Então, isso tudo leva, às vezes, a um certo... ao desencantamento com o corpo do outro, né? Alguns homens se queixam, Márcia, de que com o passar do tempo, né? Eu não quero mais me aproximar do corpo da minha mulher. Quer dizer, eu amo ela, mãe dos meus filhos, mas eu perco o interesse como objeto sexual. E isso é bem duro. Então, talvez não exista defeito nenhum, não tem nada na relação que possa estar impedindo uma relação boa e saudável, mas existe esse quesito. Então, olha só, eu tirei um pouquinho a Márcia porque estava travando aqui e realmente o que que acontece, né? O que é que ela tá falando? Tipo, eu não dei motivo nenhum. Por que eu fui traída? Se eu não dei razão, né? Nada em mim estava errado, ele não teve queixa, estava tudo certo. E de repente eu sei, né? Eu sou surpreendida por uma traição, por um adultério, por uma história que ele tem com outra pessoa, né? E homens e mulheres. Gente, eu quero ressaltar aqui que eu escuto tantas. Existem tantos homens quanto mulheres, mas existe mais mulher que relata sobre isso. Olha aqui, ó, no nosso feed. Não vai ter nenhum homem, isso até por conta da cultura machista, que pode virar aqui dentro e falar assim: olha, eu vivi uma traição, tal, porque isso está envolto de uma capa que é a capa do absolutismo do machismo, que é eu sequer sou traído. Por isso que muitos homens que são traídos, eles passam muita dor psicológica, né? Porque em algumas situações eles não podem sequer contar. E a gente que está dentro do consultório, a gente recebe muitos homens em dor, muitos homens que choram, que se compadecem de si próprios numa relação, que falam: meu, eu dei tudo, eu fiz tudo, e como assim? Sabe? Essa mulher não me ama, essa mulher não tem desejo por mim, ou essa mulher desenvolveu um afeto pelo personal, pelo professor, pelo amigo virtual, por alguém que está próximo dela. Por isso eu insisto numa questão que é importante, que é cuidado com quem você conversa. Às vezes você começa a conversar e começa a dar vazão a um relacionamento, que é um relacionamento que às vezes pode ocupar a tua atenção, roubar a atenção deste relacionamento principal. Então, temos cautela com quem a gente mantém relacionamentos fora do nosso eixo, que é o eixo principal. Se você é casado, tenha cautela. Por que você vai conversar com não sei quem? Por que você vai abrir um grupo? Tem muitas mulheres pirando por aí, porque os homens não têm controle, conversam, mas tem muitas mulheres também. Então eu não estou aqui de forma alguma diabolizando os homens e não quero com a minha fala dizer que isso é só comportamento masculino, porque na verdade não é. São incontáveis os homens que dizem que abriu o story, que abriu o direct, que abriu não sei o que, do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, e encontram indícios, encontram coraçõezinhos, fotos enviadas e trocadas, etc., pelas mulheres casadas. Então, a gente tem hoje, sim, uma tendência a gente precisa, é uma necessidade, refletir sobre o posicionamento da mulher no relacionamento também. Porque em alguns momentos ela pode ser a que vai incitar, isso sim, a traição do marido. Então, mas eu sou culpada, eu não sou. Rever a sua postura com o teu par é fundamental. Quer dizer, se eu tô magoada, se eu tô chateada, quais são as razões? Se eu me sinto insegura por algum quesito, né? Falar sobre isso, expor sobre isso e esperar que o par responda positivamente. Então, se você tá numa relação de verdade, a verdade precisa reinar neste lugar, né? Então, às vezes tem alguns filtros, obviamente, do que expõe, do que não expõe, mas
manter o outro, isso homens e mulheres, conectados no que você sente. Porque a partir do momento que o par sabe como você se sente em tal situação, ele vai buscar se reorganizar, ele vai buscar se reeducar, ele vai buscar uma reordenação do comportamento para não te magoar, como você está dizendo que está fazendo. E para ele também não ser magoado a partir de algumas atitudes suas. Então, rever essas situações é bem importante. Eu tenho mais 8 minutinhos, eu vou abrir mais um, tá bom? Vamos ver então. Segurem aí. Vamos lá. Magui, vamos lá. Querida, vamos abrir. Vamos ver se consegue entrar. Então, já que eu acho que a maior dúvida que eu tenho é identificar aquilo que é uma traição baseada em algum desequilíbrio natural e identificar quando o desequilíbrio de comportamento é no outro, né? Que você reconhece dentro de um relacionamento abusivo, de um narcisismo, que é muito difícil identificar. Uhum. Então, assim, existem traições que são contornáveis, mas existe, às vezes, a insistência dentro de uma correção, mas numa situação que é mais doentia até que para uma pessoa normal, né, perceber. Sim. Olha, ótima sua colocação. Ela tem um teor psicológico importante, né? Quer dizer, quando que a gente vai para um relacionamento, a gente não é mais criança. Então, estabelecer essa noção de contar para o outro como a gente é, né? Então, se, por exemplo, em outros relacionamentos eu já tenho um padrão de trair, porque, por exemplo, por compulsão sexual, então é importante que o meu par saiba disso, que eu tenho uma compulsão sexual, que eu tenho... a compulsão é uma coisa, né? Meio controlável. Às vezes eu tenho impulso sexual maior do que a grande parte das pessoas. E isso implica numa cumplicidade com o par importante. Então, relatar isso para o par é fundamental. Até para o par decidir se ele quer ficar ou não. Isso entre homens e mulheres, né? Uhum. Porque a gente vai trabalhar com a questão da ninfomania, por exemplo, de que tem um desejo muito despertado, necessidades sexuais despertadas muito mais altas. Então a gente precisa ser honesto e colocar e verbalizar isso para o par. Muito importante a sua colocação, Magui, porque ela fala sobre o sujeito. O relacionamento é importante que a gente vai começar a se conhecer nesse relacionamento. Então manter o outro com bastante consciência de quais são as nossas características, quais são as nossas demandas, isso é fundamental. Porque isso é diferente do cara ser simplesmente narcísico, né? E achar que ele pode fazer. Às vezes está ligado a uma demanda dele que realmente precisa, às vezes, de terapia para direcionar. Às vezes, medicação para controlar o impulso, né? Ninguém tá falando aqui de castração, de nada disso, mas é de controle. Às vezes, o ansiolítico faz esse papel de regulador, né? Reguladores de humores vão fazer essa função de combater um pouco essa impulsão. Eu quis colocar também, mas na questão do abuso, no sentido de que a pessoa não está sendo honesta, ela não se posiciona nessa questão. Uhum. No entanto, ela, por exemplo, exige uma postura, né, faz um tipo de repressão no comportamento da outra e, no entanto, se permite fazer de forma desonesta essa traição, entendeu? Aí toca naquela primeira questão que é do caráter mesmo, né? Quer dizer, se você quer viver um relacionamento como de solteiro, você não pode aprisionar o outro como casado. Então, de ter honestidade, aí é uma questão de dignidade mesmo, né? De respeito para com o outro. Só que os muito narcisistas e muito egocêntricos, né? Eles não têm a noção do outro, eles realmente vão cair nessa miséria, que é a miséria de imputar uma ética, que é uma ética para ele, e uma ética para você. E geralmente eles são super ciumentos, possessivos, eles dominam, eles controlam a relação, eles mantêm o outro encarcerado. Por isso, sim, se mantém uma relação de muito abuso em outros aspectos. Então, você tá bem certa. Muito obrigada, viu, Magui? Eu que agradeço. Essa questão que acho que elucida bastante. Saudade de você. Beijo, querida. Vou tirar aqui um pouquinho pra gente não sair. Bom, tchau. Ótimo, gente. Que bom. Olha, a gente tá finalizando. Já tá piscando aqui, só tem um minutinho. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, a participação de vocês. Semana que vem, então, a gente vai falar sobre como tentar manter um relacionamento a longo prazo, como evitar
as separações, os divórcios. Eu tenho recebido muita questão sobre isso, e essa questão da traição, ela é muito quente, ainda tem muitas coisas para serem ditas. Eu separei aqui esses 5 itens, 6 itens, mas eu recebi mais de 100 perguntas sobre isso, de questionamentos, de dúvidas. Então a gente vai seguir um pouquinho nessa tocada relacional, tá bom? Eu me despeço de vocês, uma ótima noite. Na terça que vem, 21 horas, a gente se encontra aqui novamente. Beijo pra vocês, se cuidem, beijão, saúde. Os relacionamentos amorosos necessitam de brilho no olhar, sim. Além do coração pulsando, brilho no olhar é o que mantém uma relação acesa. Brilho no olhar quer dizer que vários sensorizinhos, várias mini luzinhas se mantêm acesas. Se ora, uma ou outra se apaga, o par corre para se recuperar e reacender. É assim que se mantém uma relação amorosa. Quantas luzes, quantas luzinhas dentro de você fizeram com que o seu olhar estivesse apagado para com o outro? O seu olhar, os seus olhos se mantêm brilhantes e acesos para com o outro? Quais são os quesitos? Quais são esses botões, esses sensores que apontam para o nosso olho brilhante? Admiração, respeito, fidelidade, exclusividade, relacionamento para com os pais dele ou dela, os cunhados. Como é que você se porta diante dos amigos? A questão do apoio, do companheirismo, da parceria, dos ciúmes, da obsessão, da posse sobre o outro. O cerceamento sobre o outro, ou simplesmente eu te apoio, eu vou com você, eu estou com você. Todas essas atitudes, positivas ou negativas, fazem com que as nossas luzes, pequenas luzezinhas, se apaguem e, por fim, o nosso olhar escureça diante do outro. Um relacionamento amoroso precisa de luzes e de olhos brilhantes. O olho se mantém brilhando para o outro quando eu admiro e sou admirada. Quando o outro é fiel a mim, me honra, me defende. Depois trata comigo, mas naquele momento me ergue, me coloca em primazia. Você se sente assim? Você se comporta assim? Você faz isso ou recebe isso no relacionamento? A minha pergunta para você é: os seus olhos brilham pelo teu par? Quantas luzes foram apagadas e nunca acesas novamente? E mesmo assim pretendem seguir esse relacionamento? E quantas luzes foram apagadas, mas foram reavivadas? Uma nova chama foi colocada ali para que elas sigam brilhando e vocês sigam se amando. Autoestima é um dos principais conceitos que a gente tem da gente mesmo e que nos arrima para a vida e que nos sustenta para a vida. A autoestima ela é criada dentro da gente a partir de 2 fontes: interna, de nós mesmos, e externa. E essa é a principal, porque ela foi nos dada lá na infância pelos nossos pais. E eu te pergunto, como anda a tua autoestima hoje? O conceito que você tem de si mesmo, a sua capacidade de aceitação de si, o valor, o amor que você tem por si mesmo. Isso é autoestima. É como você se vê, como você se posiciona no mundo, nos relacionamentos, como que você entra no primeiro dia de trabalho. Isso tudo tem a ver com a capacidade que eu tenho de olhar para mim e gostar de mim. E entender que eu tenho valor. Dado pelos pais, na infância, como seus pais te acordavam logo cedo? Mini Einstein, levanta porque hoje tem aula de ciências, você vai arrasar na aula, porque você é ótimo aluno. Porque você vai ser um doutor, porque você tem uma capacidade física incrível, arrasa lá no futebol. Então, assim, quais foram os elogios, as palavras positivas atribuídas sobre você? Isso formou, isso ajudou a instituir dentro de você a tua autoestima. As críticas, os nomes pejorativos, as brincadeirinhas de mau gosto, a ideia de comparação, tudo isso mina o nosso conceito de nós mesmos. Como foi que você teve isso na sua infância? Refletir sobre isso é importante, porque essa primeira via, ela vem lá de baixo dos nossos pais, na evolução da nossa infância, da nossa adolescência, da nossa juventude e hoje na vida adulta. Quem é você, baseado neste espelho quando você olha e que reflete a forma como os teus pais te criaram e te educaram?
A segunda via é sua. No auge da consciência, da ideia de evolução, quem é você? Você consegue reconhecer os seus valores? Você consegue reconhecer os seus dons, os seus talentos, as suas características positivas? Você critica a si mesmo a ponto de melhorar ou simplesmente de negativar e de deteriorar cada vez mais a imagem que você tem de si mesmo? Reflita sobre isso. A ideia é de que autoestima é uma coroa sobre as nossas cabeças. Quantos reis e quantas rainhas estão me ouvindo? Porque a coroa ninguém vê, mas eu sinto, eu me posiciono. E é assim que eu ando na vida, coroado ou não.